Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Se a sua Bíblia for a mesma que a minha, não é a tradução adotada pela CNBB, só para te ajudar a encontrar mais rápido, página 1243. Mas em qualquer tradução da Bíblia, Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Escute com atenção. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Jesus aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se juntou à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios, e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Preste atenção. Logo que saíram da sinagoga, o que é que eles faziam na sinagoga, você sabe? Pergunte para o seu colega aí, seu amigo, essa pessoa da sua família que veio com você. O que eles faziam na sinagoga? A gente não é judeu, né? Então muitas vezes a gente não sabe. Tem muita gente que pensa que a sinagoga é igual à igreja para nós, é diferente. É parecido, mas é diferente. Porque na nossa igreja, já vou responder. Na nossa igreja, quando nós nos reunimos, o lugar da palavra de Deus e o lugar do culto sagrado, o lugar do sacrifício, é o mesmo. O sacrifício na nossa igreja é a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Nesta época em que Jesus vivia, os judeus ofereciam como sacrifício os animais que eram mortos. O sangue era derramado para a remissão dos pecados, para que fossem perdoados. E aonde é que eles faziam o sacrifício? No templo. Então o templo não era o lugar da palavra de Deus, o templo era o lugar do sacrifício, porque no templo tinha carne morta. No templo o touro era sacrificado, o cordeiro era sacrificado, os passarinhos, os pombinhos eram sacrificados. Então tinha sangue, não é? Tinha todo um ritual próprio para isso. Não era o lugar da explicação da palavra de Deus. Aonde é que acontecia a explicação da palavra de Deus? Aonde? Na sinagoga. Olha lá, eles estavam na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus. O que é que você fez desde que você chegou aqui na Canção Nova? Eu acho que desde que você chegou aqui, que você está ouvindo a palavra de Deus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E lá na casa de Simão e André, eles encontraram a sogra de Pedro, que estava de cama, estava com febre.
estava doente, e foram falar para Jesus a respeito dela. E assim que tomou conhecimento da situação, Jesus se aproximou desta mulher, tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. A partir do momento em que Jesus a curou, ela se levantou e se colocou a serviço. Esta é uma marca da pessoa que foi restabelecida por Deus, que foi curada por Deus. Ela quer que as outras pessoas também experimentem o que ela experimentou. Tem muitas pessoas que desejam servir a Deus e que gostariam de ser um canal de cura para as outras pessoas. Gostariam de receber de Deus a graça, o carisma de orar pela cura das enfermidades. Gostariam de interceder pelos outros, fazendo parte de um ministério de cura. Mas veja, o primeiro quesito para uma pessoa ser canal de cura, orar pela cura dos outros e exercer um ministério de cura, é que ela mesma tenha experimentado primeiro a cura que o Senhor dá. E quem de nós aqui não precisa de cura? Não é verdade? Verdade ou não é verdade? Todos nós precisamos de cura, gente. Porque todos nós tivemos na nossa história alguma coisa que foi motivo de desvio, que foi motivo de desequilíbrio e que trouxe consequências para o nosso presente. Uma história estragada, a história estragada da vida de uma pessoa direciona o presente dela. Por causa de uma história de vida estragada, muita gente caminhou no ódio, muita gente caminhou no desejo de vingança. Uma das maiores chacinas que aconteceu na humanidade, se não for a maior, que foi aquela tentativa de extermínio dos judeus, começou com uma história de vida estragada de um homem, Hitler. Que os estudiosos foram ali escavando e descobrindo que toda aquela loucura, que todo aquele desequilíbrio, que toda aquela malignidade encontrou uma porta aberta na vida de Hitler por causa da história estragada do relacionamento desse homem com o pai dele, que gerou dentro do coração dele um ódio profundo, um desejo de vingança muitas vezes descontrolado. A vingança também é uma paixão. Porque às vezes a gente chama de paixão o desejo de um homem por uma mulher, o desejo de uma mulher por um homem. O desejo é uma paixão, mas quando a palavra de Deus nos fala de paixões, ela não está falando apenas do interesse sexual, afetivo sexual que um homem tem por uma mulher, que uma mulher tem por um homem. Quando a palavra de Deus está falando de paixão, ela está falando de raiva, de ódio, de ciúme. O ciúme é uma paixão. A inveja é uma paixão. Assim como a paixão de um homem por uma mulher muitas vezes o deixa cego, a raiva também cega. Cega ou não cega? A pessoa fica cega de raiva. Não é só a raiva cega. O ciúme cega. O desejo depravado cega. A gana, a ganância, o desejo de posse descontrolado cega. Porque são paixões e a paixão nos cega. Ela não só nos cega, como nos coloca sob o controle dos males, sob o controle dos desequilíbrios que nós trazemos no coração. E quando uma pessoa se deixa dominar pelas suas paixões, ela pode desencadear na vida daquela pessoa uma avalanche de atrocidades. Por isso a cura interior é uma luta. Não adianta a gente pensar
que a gente simplesmente, eu digo simplesmente porque isso também precisa ser feito, mas é inútil a gente pensar, é uma ilusão a gente pensar que a nossa cura interior vai acontecer somente nós nos colocando na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. É uma ingenuidade a gente pensar que se nós sentarmos aqui numa cadeira e vier duas pessoas muito ungidas na oração, colocar as suas mãos sobre nós, rezar por nós na força do Espírito Santo, tudo aquilo de torto que a nossa vida tem vai se endireitar de uma vez por todas, para sempre. Ali na hora da oração, diante do Santíssimo Sacramento, começa um processo de cura, que sem a intervenção de Deus não começaria. Mas veja, começa um processo que é uma luta. E nessa luta é preciso lutar contra o mal, de uma maneira realista e de uma maneira otimista. Bata no seu peito e diga comigo: cura interior é uma luta. Jesus lutou e eu vou lutar. Eu vou lutar pela minha cura. Concretamente, verdadeiramente, eu vou lutar contra esse complexo de inferioridade. Eu vou lutar contra este ciúme doentio. Eu vou lutar por essa ganância de poder. Eu vou lutar contra os males que existem dentro de mim, de ódios, de ressentimentos. Senhor, eu vou lutar com todas as forças do meu coração. Diga isso para Jesus agora. A gente precisa dar nome à nossa luta. Mas veja, dar nome e ser otimista. Porque se Deus nos pôs na luta, Ele já sabe como vai nos fazer vencer. Se Jesus colocou você na luta, Ele vai te levar à vitória. Ele não vai te abandonar no meio da batalha para você cair e ser derrotado. Ele vai fazer você vencer. Se a gente não tem fé nisso, se a gente não acredita nisso, a gente não luta. Quem é que vai enfrentar uma batalha, gente, quando acredita que já está derrotado, quando acredita que já está vencido? Se você não se convence da verdade, de que Deus preparou para você uma vitória nesta batalha, você não vai ter forças de lutar. O que você vai falar? Eu já experimentei esse caminho, eu já travei essa batalha, eu já tomei essa luta a pulso. Essas coisas todas que estão sendo faladas, isso não funciona para mim. Não funciona, você não experimentou, você não tentou, você não levou até o fim. É uma luta realista e otimista. Diga comigo: eu preciso ser realista, mas com o otimismo do Espírito Santo, com o entusiasmo do Espírito Santo. Diga para o seu irmão: você precisa ser realista, colocar os seus pés no chão, tirar a cabeça das nuvens e começar a lutar aqui, aonde a sua batalha está acontecendo, mas com o otimismo do Espírito Santo. Você precisa se entusiasmar, meu irmão, e Deus vai te dar essa graça. Diga para ele: Deus vai te dar esta graça. Meus irmãos, nós cremos que na força de Jesus Cristo, nós podemos reconhecer, combater e vencer os demônios. Cremos ou não cremos? Nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, reconhecer, combater e vencer a Satanás. Sozinhos nós não podemos, mas com Jesus nós podemos reconhecer as forças do mal que lutam dentro de nós para nos destruir. Nós podemos, pela força do Espírito Santo, combater essas forças malignas, e em nome de Jesus nós vamos vencer. Nós não vamos cair, nós não vamos ficar derrotados. Essa fé está no seu coração? Está? Você tem essa convicção? Por Jesus,
O mal pode ser transformado para não nos prejudicar mais. Isso é o que importa. Jesus tem o poder de transformar os nossos males em oportunidades de salvação. Igualzinho ele fez com a sogra de Pedro. Estava doente, estava de cama, estava com febre. E devia estar mal mesmo, porque foram chamar Jesus para ajudar. Mas no momento em que Jesus a tomou pela mão e a colocou de pé, um milagre aconteceu naquela casa onde se respirava doença. As portas daquela casa se abriram para receber doentes e endemoniados. E aquilo que era uma manifestação de enfermidade se converteu numa oportunidade de salvação para muitas pessoas. Nós falamos de cura, nós falamos de transformação, mas muitas vezes nós nos esquecemos que a cura se completa no serviço. Quando foi que a sogra de Pedro foi curada? Primeiro, não foi quando Jesus chegou lá, porque Jesus chegou e ela continuou deitada. Jesus estendeu a mão para ela e ela continuou deitada. Jesus precisou colocar aquela mulher de pé. E no momento que ela se pôs de pé, a sua cura quase que por completo aconteceu. Aonde que se completou a cura dela? No momento em que ela saiu de si mesma, porque ela estava fechada em si. E quem se fecha em si sempre adoece. E abriu não só as portas do seu coração e da sua vida, mas abriu as portas da sua casa para a salvação. A cura acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e nós nos levantamos para atender. Repita comigo: a cura acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e nos levantamos para atender. A cura acontece quando eu me disponho a fazer o que Deus me manda. Eu poderia ficar aqui essa manhã inteira contando para você situações em que em meio ao serviço Deus me curou. Porque foi assim, a minha história de cura, ela é profundamente ligada ao serviço. Eu lembro há mais ou menos uns 19, 18 anos atrás, quando eu morava aqui em Cachoeira Paulista, e eu era responsável por rezar o terço na rádio, de 11 à meia-noite. E depois de meia-noite às 2 da manhã, eu apresentava um programa, às vezes ao vivo, às vezes gravado, não é? Através da rádio também. E eu lembro que tinha sido um dia muito cansativo. Eu tinha ido, começado a oração do terço às 11, emendei com o programa que eu fiz ao vivo, e às 2 da manhã eu saí da rádio, que é exatamente onde é hoje, e fui caminhando ali para trás da ermida onde você conhece, porque eu precisava chegar em casa para descansar, eu estava muito cansado. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma pessoa me esperando, porque precisava de atendimento, 2 da manhã. A resposta já estava dentro de mim, é claro que não dava para atender. Mas quando eu fui dizer para a pessoa que não dava para eu atender, eu vi essa pessoa desmontando na minha frente. Não era simplesmente porque ela estava chorando. Não era simplesmente porque ela precisava de atendimento. Aquela era a hora do socorro de Deus para a vida dela. Realmente, aquela pessoa precisava daquele atendimento. O que eu ia fazer? Ia dizer, vai embora? Eu vou te dizer o que eu senti vontade de fazer. Por 2 motivos. Senti vontade de chorar por 2 razões. Uma, de ver o estado lastimável que aquela pessoa estava. Então deu vontade de chorar de dó dela. E o segundo motivo, deu vontade de chorar de dó de mim.
porque eu estava cansado, que doía. E olha, a hora que ela começou a falar, aquele peso do dia todo caiu sobre mim. E você acha que foi breve? Quase 5 horas da manhã a gente ainda estava conversando e rezando. Mas engraçado, né? À medida em que eu fui ouvindo aquela pessoa, aquele peso, aquele cansaço, aquela dor do dia foi passando. Quando por volta das 5 horas da manhã, quando eu estava indo dormir, eu estava refeito de uma tal maneira que nem sono mais eu senti. Podia começar o meu dia ali naquela hora. E eu pude perceber que às vezes quando nós damos do que não temos para os outros, Deus dá a nós o que nós também não temos. Ele repõe as nossas forças, Ele restaura o nosso vigor, Ele nos cura, Ele nos levanta, Ele nos anima. Houve uma outra ocasião que eu tinha sido chamado para pregar na nossa casa em Curitiba. E no sábado, o Ironis Pudaro tinha pregado o encontro. O domingo tocou para mim. Mas aquele final de semana tinha sido um final de semana de muita perturbação para mim. De decepção, de incompreensão. E eu estava me sentindo rasgado por dentro. Porque não pense você que uma pessoa que se põe a serviço de Deus não encontra feridas pelo meio do caminho, que encontra. A gente também se decepciona, a gente também se magoa, a gente também se sente desrespeitado, se sente enganado, se sente traído. E aquele final de semana eu estava com o meu coração rasgado, porque eu não percebia que eu tinha sido compreendido numa coisa boa que eu tinha feito. E aquela coisa boa ainda estava sendo usado contra mim. Eu estava triste. Tão triste que eu queria ficar quieto. Eu queria me recolher em algum lugar, numa das capelas que tem aqui na Canção Nova, rezar, chorar, descansar. Mas tinha um retiro lá em Curitiba me esperando, para eu que estava desanimado animar quem estava lá. E no caminho eu fui dizendo para Deus assim: Senhor, por que que o Senhor me manda animar as pessoas quando quem está precisando de ânimo sou eu? Vou eu rezar pelos outros quando quem está precisando de oração sou eu? Mas se o Senhor quer que eu vá, então em teu nome eu vou. E quando eu cheguei em Curitiba, 2 presentes Deus havia me preparado naquele retiro. O primeiro foi que quando eu terminei a pregação e fui abraçar as pessoas que estavam fazendo o encontro, havia lá um rapaz que veio me dizer um testemunho. Ele disse: Márcio, eu vim aqui dizer para você, olha o que Deus faz. Eu vim aqui dizer para você que você não pode desanimar. Porque eu estava hospitalizado, internado com um homem, que à medida em que eu melhorava, ele foi piorando. Mas a gente, porque conviveu, nós ficamos amigos nos dias que estávamos no hospital. E esse homem lia sempre um livro seu para mim, chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Ele lia um trechinho, comentava. Às vezes nós fazíamos juntos a oração que estava ali. E isso foram todos os dias. Aquele homem não tinha ninguém. Ninguém o visitava. A única companhia dele era aquele livro que você escreveu. Mas não fez bem só para ele, fez bem para mim também. E quando eu fui receber alta, este homem me chamou ali junto da cama dele e disse assim: olha, nós ficamos amigos? Eu respondi: é claro que nós ficamos. Ele falou: então, se nós ficamos amigos, você vai procurar o rapaz que escreveu esse livro e vai dizer para ele que depois de mais de 40 anos afastado de Deus, eu encontrei Deus de novo nestas páginas. Diga para ele que eu me confessei, que eu comunguei, e eu sei que eu vou morrer.
mas eu vou morrer em paz com Deus. Eu vou morrer sabendo que Deus é a minha salvação. Eu não estou com medo da morte. Antes eu tinha, mas agora eu não tenho mais, porque eu encontrei Jesus, meu Salvador. Eu não vou poder dar esse abraço nele, mas eu quero pedir a você que, se eu morrer, e eu sei que eu vou morrer, eu queria que você levasse esse abraço para ele. Aí este rapaz que estava na minha frente disse assim: o meu amigo morreu, e eu havia feito uma promessa, eu vim cumprir. Quero saber se eu posso dar o abraço que ele pediu. Você consegue imaginar o que aconteceu com aquele desânimo que estava dentro de mim? Eu queria que aquele rapaz me abraçasse e me soltasse, para eu ir lá para a capela chorar. Mas ele ficou ali o tempo inteiro contando detalhes da convivência com este senhor, e logo depois vieram outras pessoas. E naquele encontro nós tivemos a oportunidade de vivermos uma experiência diante do Santíssimo Sacramento como essa que nós vivemos aqui agora, antes da pregação, em adoração. Neste dia eu não soube, mas meses depois, quando eu voltei a Curitiba, uma senhora chegou lá correndo, antes de eu subir ao palco para pregar. Ela estava toda esbaforida, porque ela tinha ido em casa buscar os exames, porque ela queria me mostrar nos exames, que naquele dia, o dia do abraço daquele rapaz, aquele dia do desânimo, do meu coração ferido, ela tinha ido participar daquela adoração, e ela estava com um câncer no útero. E ali ela me apresentava os exames antes daquela adoração a Jesus e os exames depois da adoração a Jesus. O Senhor a tinha curado daquele câncer completamente. Completamente. Ela não queria só me contar, ela queria me mostrar a comprovação da sua cura. E ouvir a cura dela foi cura também para mim. Deus nos cura a caminho, quando nós não desistimos de fazer o que Ele quer, quando nós não desistimos de ser de Deus. Há um porquê e um para quê para a nossa cura. Você sabia que existe um porquê de Deus te curar? Sabia? E você sabia que existe um para que Deus está te curando? O porquê é porque Ele te ama. E o para quê é que a partir desta cura, Deus vai fazer de você um canal de cura para outras pessoas. Outros receberão por meio de você a graça que você hoje está recebendo, de ser curada pela presença de Deus, pela força da palavra de Deus e da presença do Santíssimo Sacramento na sua vida. O Senhor te escolheu para ser dentro da sua casa o canal pelo qual Ele vai curar sua família. O Senhor te escolheu para você ser uma presença de Deus junto do seu trabalho. Às vezes nós dizemos: o lugar onde eu estou é um lugar de opressão, é um lugar maligno. A gente sente os ares carregados. É mesmo? O lugar onde você está muitas vezes é assim? Pois então, meu amigo, a partir de hoje você vai ser a luz neste lugar. E você vai ser a presença de Deus neste lugar. E vamos ver quem é mais forte, se é as trevas que estão lá, ou se é Deus que está dentro do seu coração e vai com você. Nós precisamos ter fé no Espírito Santo que está conosco. Espírito Santo não é um título, é um poder real de Deus na nossa vida. Diga comigo: o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está presente dentro de mim. É Ele quem opera a minha cura. E é Ele quem me dá a graça de ir em nome de Jesus. A graça de Deus está comigo. E o Senhor me escolheu
para que eu seja um canal de cura para aqueles que sofrem. Deus te escolheu para que você seja um canal de cura para aqueles que sofrem. Toda graça de Deus, gente, carrega uma missão. Quem recebeu um benefício do céu, com este benefício recebe uma missão que também é uma graça. Então nós devemos nos perguntar: o que é que eu devo fazer a partir da graça que eu recebi? Da cura que Deus me deu? O que é que eu devo fazer? Diga comigo: Divino Espírito Santo, o que eu devo fazer a partir da graça que eu estou recebendo? Da cura que o Senhor está me dando? Mostra-me, Senhor. Aí o Espírito Santo vem, pega a palavra de Deus, coloca diante dos nossos olhos, nos mostra a sogra de Pedro e diz para nós: você precisa abrir as portas do seu coração, da sua vida e da sua casa para a salvação. Repita comigo: eu quero abrir as portas do meu coração. Eu vou abrir as portas do meu coração, da minha vida e da minha casa para a salvação. Deus quis derramar a graça dele sobre você, meu querido. Ele fez isso livremente, fez isso porque ele quis, fez isso porque te ama. Não é uma conquista sua, não é por causa dos seus méritos, não é porque você estava preparado para fazer este retiro. Ao contrário, veja comigo lá, abra comigo a sua Bíblia, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, para você ver quem somos nós. Versículos do 28 ao 31. Às vezes nós pensamos que nós somos mais adiantados, que nós somos melhores. Então vamos dar uma olhadinha lá para ver por que o Senhor nos chamou primeiro. Às vezes você é o primeiro da sua casa que está procurando fazer um retiro. Não é um retiro, você está procurando Jesus. Mas isso não é um mérito, isso não é uma conquista. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 28 ao 31. Sabia que Deus escolheu você? Sabia? Então me responda: sabia que Deus escolheu você? Então agora descubra o porquê. Versículo 28. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Deus que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Nós podemos pensar que Deus nos escolheu porque nós somos bons. Aí o Espírito Santo diz para nós assim: Deus escolheu você, que neste mundo não tem nome e nem prestígio. Escolheu você que nesse mundo não é nada, para que aqueles que acham que são alguma coisa fiquem confusos diante da maravilha que Deus vai fazer por meio de você, que não é nada. E olhando para você, eles dirão: só pode ter sido o Senhor. Um dia eu flagrei a minha mãe conversando com uma pessoa. Cheguei, ela não viu que eu estava lá.
E ela dizia para a pessoa assim: eu não sei de onde esse menino tirou tudo isso. Porque lá em casa a gente não é assim religioso, nem assim estudioso, nem assim devoto. Lá em casa a gente não tinha esses conceitos que ele tem, morais. Eu não sei de onde foi que ele tirou tudo isso. Deus foi me buscar lá na minha casa, eu que de todos era o pior e o menor, me pegou no meu nada, para fazer de mim alguma coisa, que põe em confusão até as pessoas que conviviam junto comigo e diziam assim: mas onde foi que ele tirou tudo isso? Aí a pessoa olha para quem eu era e diz: só pode ter sido Deus, porque dele não foi. Só pode ter sido o Senhor. Mas que bom que foi o Senhor. Quando você voltar para sua casa, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: o que foi que aconteceu com ele lá na Canção Nova? O que foi que aconteceu com essa mulher que foi lá na Canção Nova? Ela não era assim, ele não era assim. Mas essa mudança que aconteceu é tão verdadeira e tão radical, que só pode ter sido Deus. E vendo o que Deus fez em você nestes dias, muitos vão se voltar para Ele. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Você vai se tornar uma luz, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus escolheu ser alguém em você. E você vai perceber que isso não anula quem você é. Deus quis começar em nós, talvez porque nós sejamos os que menos merecemos. Nós não recebemos de Deus uma libertação, uma cura por nós sermos melhores que as outras pessoas, mas para que assim se manifeste que é por causa de Deus e não pelos nossos méritos. É Deus quem faz em nós, é Deus quem age em nós. Mas se para nos curar, o Senhor precisou que nós estivéssemos nos colocado na presença dEle, precisou que nós estivéssemos aqui reunidos em oração, para estender essa cura à nossa família, e às pessoas que nós amamos, e às pessoas que nós ainda vamos conhecer. Deus precisa que eu e você falemos no nome dEle e hajamos com o poder dEle. Eu acredito que você se lembra que nós fomos muitas vezes visitados por um padre muito querido chamado Padre Rufus. Se lembra? Quem já ouviu falar dele ou ouviu? Olha aí quantas pessoas. Padre Rufus faleceu. Um dos grandes exorcistas que nós tivemos nos nossos tempos. E uma das vezes que o Padre Rufus veio aqui na Canção Nova, ele pegou um caso muito sério de opressão espiritual, de um homem que não falava uma palavra há mais de 2 anos. Esse homem não falava. E durante a semana em que ele foi atendendo este homem, ele começou a voltar a falar. E a insistência do Padre Rufus é que ele pronunciasse o nome de Jesus. Mas ele não conseguia dizer o nome de Jesus, nem outra palavra qualquer. Mas a primeira sílaba que ele falou depois de tanto tempo foi G. Para a mulher dele aquilo foi uma vitória. O Padre Rufus viu nisso um sinal da libertação que estava próxima. E nem esperou que a graça se completasse para dar a este homem a oportunidade de um testemunho. Então ele vinha num final de semana, ficava a semana inteira, atendia as pessoas, rezava com os sacerdotes e pregava no final de semana seguinte. Começou a rezar por este homem no primeiro final de semana, esse que estava oprimido. No segundo final de semana, o Padre Rufus o trouxe
para dar testemunho de que ele já tinha voltado a falar uma sílaba. E a hora que este homem pegou o microfone para dizer diante de uma multidão, G, a língua dele se soltou e a libertação se completou. Quando nós agimos em nome de Jesus, falamos no nome dele, damos testemunho da graça que ele está realizando em nós, a nossa cura se completa. Você precisa desenrolar a sua língua para dar testemunho de Jesus. Tem gente que tem a língua solta para fazer fofoca e para contar mentira. Recolhe a língua e solta essa língua para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter vergonha de ser de Deus, de dizer eu sou de Jesus, de dizer eu não compactuo com os pecados desse mundo. Eu não sou isento, eu não sou imune, eu trago a fraqueza na minha carne, mas enquanto eu puder, ainda que eu caia, em nome de Jesus eu me levanto e começo a lutar de novo. Não é o nosso sucesso que traz as pessoas para Deus, é a nossa luta. Se você vai vencer ou não, isso depende de Jesus. E olha, se depende dele, mas o que traz as pessoas para Deus não é o seu sucesso, não é ter obtido a graça que você pediu, mas a sua luta constante que não desanima. Enquanto você estiver lutando para ser de Deus, a sua família estará nas mãos de Deus, mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que não confiam, mesmo aqueles que não aceitaram Deus no seu coração, como você está lutando para aceitar. É palavra dele, é promessa dele. Deus nos quis para nos curar, para nos fazer dar testemunho dele e para atuarmos no seu poder. O Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus chamou você. Deus te chamou pelo seu nome. Diga, o Senhor disse o meu nome neste final de semana. Fala. Segura a mão da pessoa do seu lado e diga para ela, foi o teu nome que Jesus pronunciou. Chamou você pessoalmente, sabia? Se você sabe o nome dela, diga o nome dela para ela ouvir. Olha, fulana, fulano, foi a você que o Senhor chamou. Deus te chamou. Agora olha para mim, porque eu quero dizer isso para você. Deus te chamou, a você. Chamou você. E ninguém pode responder no seu lugar. Ninguém. Só você vai poder dizer sim a Jesus. A pessoa curada deve se tornar também ela canal de cura. Deve ser presença da misericórdia de Deus. Deve ser igual à sogra de Pedro, casa aberta, aonde os outros vão encontrar a salvação. Eu acho engraçado às vezes algumas coisas que acontecem, sabe? E todos os dias eu peço o Espírito Santo para me colocar no meu lugar, que é para a gente não ficar se achando. Mas eu estou sempre desse jeito que você está vendo aqui. Muitas vezes eu não carrego comigo uma cruz pendurada no pescoço. Nem sempre eu estou com a minha Bíblia junto comigo. Porque independente de eu ter uma cruz comigo ou a Bíblia na minha mão, eu preciso ser um sinal da presença e do amor de Deus. Eu preciso. O maior sinal de eu ser cristão, é bom a gente ter a cruz no pescoço, mas o maior sinal de eu ser cristão não é eu carregar a cruz, é eu ser Jesus para as pessoas. Às vezes a pessoa não identifica que você é cristão assim de olhar. E eu estava conversando com uma senhora sobre todo tipo de assunto, menos de religião.
Estava falando com ela, uma senhora que tem uma obra muito bonita, muito humana, de ajuda às pessoas. Estava falando com ela justamente sobre o trabalho que ela realiza. Ela deve ter uns 10, 15 anos mais que eu. Eu sei que quando terminou a nossa conversa, que eu já estava me despedindo dela, ela me chamou de volta, olhou para mim e disse assim, é uma professora, uma pessoa muito preparada, e disse para mim assim, o que é que você tem de diferente? Existe uma força nas suas palavras, tem uma coisa que você faz, uma coisa que você fala, que bate aqui dentro da gente. Eu vou te dizer o que é. Não é o muito estudo, apesar de eu estudar bastante. Não é a experiência de pregar por muitos anos, porque eu já prego há 25 anos. Então eu posso distinguir o que é a minha parte e o que é a parte de Deus. Mas aquilo que tocou e atingiu o coração desta mulher é que quando uma pessoa está unida a Deus, a palavra que ela diz nunca vai vazia, vai carregada de salvação e leva consigo a força do Espírito Santo. Deus escolheu você para ser salvação, para ser sinal de salvação, mas a resposta tem que partir de você. Deus dá graça, mas não cobra. Por isso que se chama graça, porque é de graça. Deus convida, mas Ele não obriga. Nós podemos ou não, a partir de agora, levar adiante esse processo de cura. Um acampamento de oração, gente, não realiza em nós tudo o que precisa ser feito. Mas eu posso te garantir que o que Deus começou a fazer vai revolucionar a sua vida. E se você está gostando, você precisa saber de uma coisa, eu já vou te avisar de antemão, é só o começo. Tem mais e melhor pela frente, mas é você quem vai dizer se isso vai continuar ou não. Porque veja, as sementes, elas caem na terra, mas nem todas produzem a mesma porcentagem de fruto. A quantidade e a qualidade dependem da terra e não da semente. Deus plantou a cura no seu coração, mas se ela vai dar muito fruto e de qualidade, depende do seu coração, depende do seu sim, depende de você. Depende de você querer continuar esse processo, que passa por 3 etapas. Estar na presença de Deus, primeira etapa, estar na presença de Deus para sermos curados por Ele. Qual é a primeira etapa? Estamos na presença de Deus? Muito bom. Segundo, você precisa abrir a boca, vencer essa timidez e falar desse Jesus maravilhoso que te ama e que está cuidando de você e que se tornou seu amigo mais íntimo e que nunca mais vai te deixar. Porque a partir desse retiro você não vai mais sentir aquela solidão triste que você sentia, nem aquela insegurança, aquele medo que você carregava. A partir de agora você vai sentir um amor e uma presença de Deus na sua vida que você nunca imaginou que fosse possível. Você precisa falar. E quando alguém te perguntar o que aconteceu com você lá na Canção Nova, você não vai pensar 2 vezes, você vai dizer assim: lá na Canção Nova eu encontrei Jesus, ou melhor, Jesus me encontrou porque eu estava perdido. Eu fui lá achando que eu ia dar o meu final de semana para Deus, e foi Ele que me deu o começo de uma nova vida. Eu fui procurar a cura e encontrei a salvação.
Eu fui buscar algo para a minha vida e nasci de novo. E quem te ouvir vai querer vir aqui experimentar o que você experimentou. E um dia no céu, quando vocês se abraçarem, essa pessoa vai dizer: o que Deus fez em você me trouxe de volta para Deus. E se eu estou aqui foi por causa do testemunho que você deu. Você vai ficar de boca calada? Qual é a segunda etapa? Dar testemunho de Jesus. Você quer que a sua cura se enraize, se aprofunde, se complete? Você precisa dar testemunho de Jesus. E terceiro, você precisa agir na força do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a atuar no poder do Espírito Santo. Porque veja, a presença de Deus nos cura. E precisa nos curar. Quem é, gente, que passou por esta face da terra sem ter recebido nenhum golpe da dor, ou atingido pela tristeza, ou golpeado pela injustiça? Desde criança que a gente padece. Então a gente precisa de cura das traições que nós vivemos na nossa vida, que nós sofremos na nossa vida. Porque ser traído por alguém que nós amamos, ser traído por uma pessoa que nós confiamos, ou uma pessoa de quem nós dependemos, isso afeta a nossa capacidade de confiar. Afeta ou não afeta? Você ser enganado pelo seu pai, sido passado para trás. Tem gente que é passado para trás no negócio com o pai. O pai dá o golpe. Pede para você ser avalista. Aí você vai lá e avaliza seu pai. Aí ele se afunda e leva você junto. Aí você descobre que ele já sabia que o negócio ia dar errado, e mesmo assim ele arriscou, tendo como consequência desorganizar toda a sua vida. Afeta ou não afeta a capacidade de confiar? Um marido que você amava, em que você confiava, uma pessoa que parecia tão fiel, de repente você percebe que tem uma vida dupla. Afeta a nossa capacidade de confiar. E isso ainda é mais verdadeiro quando nós somos prejudicados pela pessoa que deveria nos defender, pela violência doméstica. Nenhuma mulher deveria ter que aguentar ser espancada pelo marido, nunca. Nenhuma hipótese e nem um pouquinho. A violência doméstica que a gente enfrentou como filho. Ontem, na oração de cura, a gente via Deus curando pessoas que foram agredidas fisicamente, que foram chantageadas emocionalmente. Pessoas que foram verdadeiramente oprimidas, foram trancadas e deixadas trancadas num quarto escuro, de verdade. Você receber isso de quem deveria cuidar de você. As surras descontroladas, gente. Se a gente fosse contar aqui, era de rir e de chorar. Apanharam de fio de ferro, de cabo de vassoura, toalha molhada, arreio de cavalo. Ficaram de joelho no milho, na porta de casa, virado para a rua. Submetido a situações de extrema vexação, de extrema vergonha. Muitos de nós aqui enfrentamos negligências, abandonos, adultérios, abuso sexual. Porque você acha que o fato da pessoa ser casada não acontece abuso sexual? Acontece. Quando um marido força a sua mulher fisicamente a ter uma relação com ele, isso é um estupro. Às vezes não só força ter uma relação sexual, força a mulher a se sujeitar a uma relação anormal, fazendo com que ela se sinta a pior pessoa do mundo. São abusos sexuais, são abusos emocionais. E se você foi prejudicado, ferido ou gravemente perturbado por pessoas que deveriam fazer você se sentir seguro, é possível que você tenha se tornado uma pessoa desconfiada. É possível que você tenha tomado aversão
de demonstrar fraqueza. E quando isso acontece com uma criança, porque muito disso aconteceu quando a gente não sabia se defender, quando isso acontece com uma criança, pode vir a prejudicar essa criança por toda a vida, porque faz com que ela se convença de que não pode acreditar em ninguém, de que não pode confiar nas pessoas. E uma ferida não curada pode fazer a pessoa crescer e seguir pelo resto da vida, sentindo que evitar o sofrimento é mais importante do que viver. Então a pessoa, ela não vive, ela não se arrisca, ela não ousa, ela não aceita desafios, ela se apega com as seguranças pequenas que ela tem, ela trava ali e não tem quem faça ela sair do lugar, porque o medo que ela tem de se machucar é tão grande que ela não se arrisca. Aí ela não se arrisca num relacionamento bom, ela não vai atrás de ninguém, ela fica esperando que toda a iniciativa venha das pessoas. Tem homens assim, sabia? Tem mulheres assim. Tem homens que você pergunta por que ele é tão tímido, tão parado, por que ele não namora, por que ele não casou, porque ele não arrisca, ele não investe. O medo que ele tem de ser rejeitado por aquela mulher na qual ele investiu é tão grande que ele não investe. Ele gosta dela, mas ele não vai. Aí você vai procurar as raízes, estão lá nas feridas do seu passado. Para ele foi tão dolorosa a experiência da infância, que agora ele luta para não sofrer mais. Talvez tenha acontecido isso com você. O medo de fracassar é tão grande que você não tenta estudar, não tenta passar no concurso, não tenta arrumar um emprego, não tenta você mesmo investir num relacionamento, porque vai que dá errado, vai que eu ganho um não como resposta, vai reforçar esse sentimento de rejeição que eu trago dentro de mim. Então é melhor ficar quietinho aqui no meu canto do que acumular feridas. Só que se você não tenta, meu amigo, a vida não acontece para você. O que o Espírito Santo nos faz? O Espírito Santo nos dá força de enfrentarmos com alegria os nãos desta vida. É não, você tenta de novo, você começa outra vez, você investe em outra pessoa. Você sabe quantos milhões, bilhões de habitantes tem na face da terra? Um vai servir para você. Está com medo de morrer sozinha, de morrer sozinho? Tem bilhões de pessoas sobre a face da terra. Não é possível que uma não te caiba. Só que você está esperando ela cair de paraquedas dentro da sua casa e dizer: o Senhor me enviou. Diante das suas orações, Ele ouviu você dizer que queria casar, e enviou um anjo para me avisar que é você. Eis-me aqui, casemo-nos. Você tem que sair de si. Mas as feridas da gente engessam a gente, e a gente fica pensando que se proteger é mais importante do que viver. A pessoa fica travada, e ela sente que a sua vida pessoal, a sua vida afetiva, a sua vida profissional está amarrada, e está mesmo. Aí ela diz que é o demônio que está amarrando a vida afetiva dela. Aí passa pela rua, vê aquelas placas lá: mãe fulana, pai Beltrano, resolvemos qualquer caso afetivo de amor, ligue, preço baratinho. Vou lá para poder desamarrar a minha vida afetiva. Vai lá para você ver o que você vai ganhar. A nossa vida afetiva, emocional, profissional, amarrada, vai se desamarrar pela força do Espírito Santo e pela cura que Jesus está dando a você. É Deus que está descortinando um novo momento na sua vida. Quem não acredita nisso avança muito pouco e com muito esforço. Qual é a consequência de você viver a partir das suas feridas?
A consequência é que você se torna uma pessoa resistente, indiferente ao amor dos outros. Como assim indiferente? A pessoa diz para você assim: você não sabe como eu gosto de você, acho até que eu te amo. Aí você olha para a pessoa e diz: nossa, é mesmo? Que legal. Não acredita, se desvia, liso, sabe? Não é comigo. Porque se eu acreditar, eu vou ter que abrir o coração. E se eu abrir o meu coração, eu vou me tornar suscetível. Pode ser que eu seja ferido. Tem gente que se torna avesso até aos relacionamentos. Ser amado para a pessoa dói. Até mesmo ao ponto da pessoa chegar a se sentir bem fazendo os outros sofrerem. Tem gente que só está feliz quando vê alguém sofrendo. Você já viu aquela pessoa que chega para você assim: ficou sabendo o que aconteceu com a fulana? O que foi que aconteceu? Até fica contente, né? O que foi que aconteceu? O pai dela morreu. O marido dela morreu. Ela diz isso rindo. Tem alegria no sofrimento dos outros. Porque lá no fundo do coração, não é que ela é má, é que ela sofre. E só encontra consolo quando vê o outro sofrer. Nós precisamos de cura interior, gente, para não jogarmos fora as coisas mais belas e mais promissoras da vida, por medo de nos decepcionarmos e sermos magoados de novo. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Espírito Santo nos mostra o que fazer. Você está na presença de Deus? Eu tenho certeza de que está. Está chegando ao fim aqui o nosso momento. Então eu quero dizer para você 3 coisas muito importantes, que se você puder, eu no seu lugar anotaria. Tem 3 coisas que Deus nos mostra que nós devemos fazer para que essa cura do nosso passado marcado pela dor nos relacionamentos se efetue. Primeira coisa que é importante você fazer: você precisa desabafar. Você precisa desabafar com quem pode te ajudar. Não é desabafar com qualquer pessoa. Não é desabafar com qualquer amigo, com qualquer amiga que só vai incentivar você no erro. É abrir o coração para quem te ama, te respeita e pode te orientar. Se você não tem ninguém, procure um bom sacerdote. Há sempre um padre santo e bom perto da gente. Eu sei que nós estamos vivendo num mundo escandalizado com os excessos e com escândalos que envolvem religiosos de todas as religiões. Mas assim como tem aquelas pessoas que não honram a religião que abraçaram, tem pessoas santas. Na sua cidade eu tenho certeza que o Divino Espírito Santo pôs um padre santo lá. E se você procurar, você vai descobrir. Vai lá, desabafa. Põe para fora aquilo que você nunca contou para ninguém. Conta para alguém que pode te ajudar. E se você disser assim: mas aonde eu estou, eu ainda não conheço ninguém, eu preciso desabafar. Ótimo. Rezar é um jeito de pôr para fora. Rezar é um jeito de desabafar. Não é o que Davi fez nos Salmos? Pega os Salmos para você ver se não são desabafos. Então a primeira coisa que você precisa fazer qual é? Desabafar. Segunda, você precisa descobrir que agora você não é mais aquela criança indefesa que foi estuprada, que foi enganada, que foi dada para os outros. Você não é mais aquele rapazinho ingênuo, aquela mocinha ingênua, que os outros passaram por cima e usaram você. Você cresceu. Você amadureceu.
E o Espírito Santo está te iluminando, e você agora tem condições de separar os relacionamentos que prestam dos que não prestam, e se proteger dos relacionamentos que não prestam. Porque todas as pessoas são boas, uma vez que foram criadas por Deus, tem bondade no coração dela. Mas o que tem de gente por aí que faz o que não presta, eu vou te falar. Nem todo mundo que se aproxima da gente é bem intencionado, não. Olha para a pessoa que está sentada do seu lado. Já tem tamanho, não tem? Então diga para ela: você já sabe se proteger. Então olha, avança, fala para ela: avança. Você já sabe distinguir o que presta do que não presta. Até os erros que você cometeu te ajudaram a aprender. Você está aprendendo. Qual que é o primeiro? Desabafar. Qual que é o segundo? Descobrir que agora você tem condições de separar relacionamentos bons e maus e se proteger. E qual que é o terceiro? Te digo: cultivar relacionamentos sólidos, seguros, que ajudem você a vencer a dor das lembranças negativas. Você teve um amigo que te traiu? Arrume um amigo bom a partir de agora. Você tinha um namorado que não te respeitava? Não namore mais gente que não te respeita. Não te respeita, não serve para você. Se a pessoa tem dúvida de que você é a pessoa certa para a vida dela, ajude ela a se decidir. Mande ela passear. Fala para ela: vou acabar com a sua dúvida. Vai com Deus, meu filho. Arruma uma que você tem certeza. Se cerque de pessoas boas. As pessoas às vezes olham para mim e dizem assim: nossa, você tem um casamento feliz porque você é uma pessoa de Deus e a sua esposa é uma pessoa de Deus. Mas olha, você que está aqui é uma pessoa de Deus. Provavelmente seu marido também é. E a sua esposa também é. Mas muitos de nós que estamos aqui, e que um é de Deus e o outro também é, ainda não são felizes um com o outro. Não basta que os dois sejam de Deus. Você precisa escolher para seu marido e para sua esposa uma pessoa que seja o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Casamento feliz é quando a gente casa, o homem casa com a melhor amiga dele. É quando a mulher casa com o melhor amigo dela. E se o seu amigo bom não é uma pessoa que te atrai, então é porque não é ele. Mas quando chegar aquele que te atrai, antes de casar com você, ele precisa ser um amigo ainda muito melhor do que o amigo que você tinha. Se cerque de pessoas boas. Tem gente que diz assim: eu vivo tão triste. Aí eu pergunto: com quem você convive? Aí eu vou ver se eu convivo com gente ruim, com gente desanimada, com gente descrente, com gente que está apostando todas as fichas na maldade. Tem gente, meu querido, que a alegria da pessoa, ontem eu ainda via isso, ainda lia isso. A pessoa coloca assim, final de semana, né? Quem tomou umas levanta a mão. A alegria da pessoa é contar quem encheu a cara. Que raio de alegria é essa? Para uma pessoa ter alegria em contar quem encheu a cara, é sinal de que está faltando motivo para alegria na vida dela. Hoje Deus te pôs aqui, cercado de gente não tanto boa, mas de gente cheia de Deus, para você perceber o que acontece com um lugar quando todo mundo que está nele quer Deus na sua vida. Não parece que a gente está num pedaço do céu? Se cerque de gente boa, de gente de bem. E essa convivência há de curar muitas feridas e muitas lembranças negativas do seu passado. A experiência ruim de namoro a gente cura com um bom namoro. O trauma do estupro a gente cura com uma relação sexual amorosa,
com a pessoa que Deus colocou na vida da gente, que nos ama, nos respeita, nos trata com carinho. Entendeu que é um processo? Então vamos rezar, para que esse processo, ele se encarne em nós ainda mais. Vamos ficar de pé. Nós vamos colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos resta, tudo aquilo que nos falta. Ele sabe como completar a medida da nossa oração. Nós vamos colocar o nosso passado nas mãos de Deus, a nossa luta no presente. Mas o passado interfere nesse nosso presente. Porque o problema das feridas do passado é que quando elas não são curadas, elas não nos deixam crescer, amadurecer. O medo de ser ferido não nos permite confiar de novo e fazer uma experiência diferente. Então, depois de enganados, de magoados, a gente pergunta: como é que eu vou confiar de novo? Abaixa a sua cabeça, porque Deus quer te responder. Como é que você vai confiar de novo depois de ter sido traída? Como é que você vai confiar em alguém se a pessoa que mais deveria ter cuidado de você, a única que deveria ser de verdade confiável, não o foi? Algumas pessoas pensam que só poderão confiar quando conhecerem o outro muito bem. Mas o que nos dá segurança não é o que a gente sabe sobre a outra pessoa. O que nos dá segurança é a gente se conhecer com a profundidade e o amor que Deus pôs no nosso coração. Deus te ama. E Ele está envolvendo você num abraço de amor agora. Você precisa se conhecer com a profundidade do amor de Deus. Você precisa se conhecer em profundidade e com o amor que Deus pôs no seu coração, para que você tenha coragem de avançar, apesar da experiência negativa que você sofreu. Quando a gente tem coragem de avançar, apesar das experiências negativas, nós descobrimos que nem todas as pessoas são imaturas e perigosas, e nós conseguimos perceber com discernimento se um relacionamento é seguro ou não. A gente se torna confiante. Bendito seja Deus. Põe a mão sobre o seu coração e ore comigo no Espírito Santo. Solte a sua voz para orar em línguas. Esta oração para a cura interior, ela é muito preciosa, ela é muito especial, porque ela é um gemido da alma. Talvez você até diga assim: eu não rezei assim porque eu não entendo essa oração. Mas ninguém entende gemidos. Deixa o seu coração rezar agora. Para orar em línguas a gente precisa querer, a gente precisa abrir os lábios, a gente precisa colocar a voz para fora e confiar que o Espírito Santo vai conduzir esta oração, esta canção. Vamos cantarolar juntos. Solte a sua voz e reze comigo. Oria la haria la baria la garia la varia la bara la gara la bara la gara la Shandaria la baria la baria haria la baria la baria la baria la baria la baria. Oria la maria la haria la maria la baria la Oria la maria la varia la maria la vai. Oria la maria la varia la varai. Vamos cantar. Faça dessa canção a sua oração. Cante com fé. Cante com o coração.
cançãonovaplay.com. Assine já!